Boa noite a todos. A página é a mensagem: zelo próprio. Olhai vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. 2 de João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na Terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E, quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. O quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te e não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renovas as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Tem mais não? Emmanuel, né? Devia aparecer aí, não sei. Bom, então a gente vai vendo aí na página tudo que nós devemos fazer com o corpo, né? Que nos foi cedido, nos foi dado pelo Pai, para que nós viéssemos para aprender, para trabalhar, para estudar. E realmente nós devemos tudo isso ao nosso corpo, né? Mas não é só o corpo. A gente vê ultimamente, de uma maneira geral, não digo todos, mas de uma maneira geral, a atenção que é dada ao corpo, né? As pessoas estão fazendo, até porque a ciência está permitindo que se mude até muitas vezes a aparência. Não porque sofremos algum embate, alguma coisa, não. Porque a gente não quer envelhecer. A gente quer continuar a ficar como nós éramos antes, mais jovens. E o espírito? O que nós estamos fazendo? Porque este é que não vai morrer, imperecível. É imortal, nós vamos continuar aqui. E como é que a gente vai chegar na parte espiritual de onde nós viemos, ainda como bebê, e fomos crescendo com os cuidados das nossas mães, dos nossos responsáveis? E como é que nós vamos chegar lá? De que maneira? Como nós estaremos espiritualmente? Então, que nós nos lembremos disso diariamente. Diariamente. É uma coisa que não pode ser esquecida, para que a gente fique realmente
com os pensamentos melhores, procurando fazer as coisas melhores, porque isso é em benefício de nós mesmos. Mesmo que a gente esteja em casa, muitas vezes não se pode sair e não pode ter um contato mais direto com outras pessoas, mas nós podemos, sim, estudar, ler, quanta coisa nós temos, muitas coisas nos livros, na própria internet, quantas mensagens nos chegam, quantos estudos. Então, que a gente aproveite, né? Até esses momentos que a gente não está podendo sair, está ficando em casa, fazer coisas boas, fazer coisas melhores. Nós estaremos fazendo para nós e, obviamente, para todos nós, encarnados e desencarnados, e fazendo realmente para a Terra, né? Estão pedindo que a gente tenha realmente um pensamento positivo. Procuremos e pedindo por todos nós, encarnados e desencarnados do planeta Terra. Mais uma lição e mais uma coisa que a gente deve procurar fazer diariamente. Tá bom, obrigada, Valdívia. Então, agora nós vamos convidar a todos que pensem assim nos seres que gostariam de beneficiar, pensar assim com muita convicção, na certeza de que eles serão atendidos em todas as suas necessidades. Vamos todos juntos, como amigos e irmãos que somos, vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso mestre, nosso guia, que está sempre cuidando de nós, inspirando-nos, para que sempre escolhamos o melhor caminho. Obrigada, Jesus querido. Como é bom estarmos aqui, Senhor, com os nossos amigos queridos, nessa noite em que vamos estudar o seu Evangelho. Como é bom, Senhor, compartilhar com esses amigos esses momentos de aprendizado, de alegria, lembrando sempre daqueles que amamos, que gostaríamos muito de beneficiar, assim como nós estamos sendo beneficiados. Mas estamos também pensando, Senhor, naqueles que necessitam, que sofrem, e há tanto sofrimento na Terra atualmente, Senhor. Aqueles que estão perdendo seus entes queridos por causa dessa enfermidade tão difícil. Queremos rogar, Senhor, o seu amparo, a sua proteção para os profissionais de saúde que se dedicam com tanta alegria de servir. Queremos rogar, Senhor, pelos aqueles pesquisadores, para que encontrem um caminho, Senhor, uma solução, se nós o merecermos. Muito obrigada, Mestre amado. Que a sua paz envolva todos os corações. E nós rogamos, Senhor, o seu amparo e a sua inspiração para a nossa querida Simone, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Tá bom. Simone, a palavra agora é toda sua, tá? Todo mundo conhece a Simone, né? Todo mundo da agremiação com certeza conhece, do Boa Nova. Mas, se tem alguém aqui que não conhece, a Simone é a esposa do Marcelo, que fez aquele estudo sobre reencarnação, né? Ela é a esposa dele, tá, Eunice? Tá bom. Um beijo para vocês. Tá bom, boa noite para todos. Nós agora vamos começar a estudar um tema do Evangelho muito bonito, do capítulo 5, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Aqui. Eu vou projetar aqui a minha tela para vocês. Espera aí.
Já está compartilhada, né? Assim, Simone. Ah, ótimo. Vou botar aqui a apresentação. Pronto. Só espero que ele não mexa sozinho, sou eu que mexo, né? Que hoje o Marcelo está coordenando lá em cima, na pré-mocidade. Aí eu estou aqui sem o meu auxiliar de tecnologia. Aí estou meio insegura aqui com esse computador. Mas hoje é a nossa reunião do dia 9, reunião pública da Agremiação Espírita Isabel. O nosso tema de hoje é motivos de resignação, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens são 12 e 13. Tá bom? Então, agora, primeiro, eu vou fazer uma leitura corrida desses 2 itens, e depois a gente vai voltar e vamos comentando sobre ele, né? Sobre eles, que são bem ricos. Olha. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pague a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, a cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário.
ide e recomeçai a tarefa. Esse é o item 12. Agora a gente vai ver o 13. Que é o mesmo título, né? Motivos de resignação. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta. A dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. E sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Bom, esses são os itens que a gente vai estudar hoje. Tá? São as duas comunicações com esse tema, motivos de resignação. Nesse capítulo, já foi estudado a justiça das aflições, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, mostrando a questão da reencarnação, como Deus é justo, causas atuais das aflições, que são as aflições que a gente cria para a gente no presente, não são aflições que a gente traz de outras vidas, são aflições decorrentes da nossa má conduta nesta própria encarnação que a gente está. São consequências das nossas falhas perante a lei de Deus. Já estudamos os causas anteriores das aflições, que são aquelas aflições que a gente não encontra a causa nessa vida, mas por nós compreendermos que Deus é justo, a gente sabe que se a gente está sofrendo alguma coisa, essa coisa tem a ver com o nosso passado. Se a causa não está nessa vida, está numa vida anterior, Faz parte da justiça divina. E já estudamos esquecimento do passado, mostrando por que a gente tem que esquecer, que se a gente lembrasse, a gente ia ter muitos prejuízos, a gente não ia conseguir recomeçar, que o esquecimento ele nos dá um novo ponto de partida, a gente lembra por intuição daquilo que a gente percebe, o que a gente ainda traz de defeitos, e sabe o que a gente tem que melhorar, é tudo o que a gente precisa, e as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, se a gente lembrasse do nosso passado, a gente ainda ia trazer mágoas, ainda ia trazer uma série de sentimentos que iam impedir o nosso progresso. Então, agora a gente está nesse item, motivos de resignação, tá bom? Vamos ver aqui por parágrafos. Olha, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Interessante isso aqui, mostrando que, quer dizer, que esse sofrimento, essa bem-aventurança, que Jesus promete, que é a felicidade, que Jesus promete aos aflitos, não são aqueles aflitos que são revoltados, aqueles aflitos que não se conformam. São os aflitos que sofrem com resignação, sabendo que há de haver, quando a gente desencarnar, uma consolação muito grande para todos esses sofrimentos que a gente passa aqui,
Então, a gente precisa ver esses sofrimentos com esse sentimento de resignação, sabendo que ele está ali por um motivo. E esse sofrimento, como prelúdio da cura, me lembrou uma história de Bezerra de Menezes, do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, da filha do Mário Quintão, do Manuel Quintão. Ela estava doente, ele tinha uma filha, acho que era Maria da Glória o nome dela. Aí ela estava bem doentinha e ele recebe um bilhete do Dr. Bezerra dizendo que quando ela tivesse 7 anos ela iria ficar curada. E aí eles ficam alegres, né, satisfeitos, ela tinha por volta de 4 anos. Só que aí ela piora e desencarna, com 4 anos e 5 meses. E ele fica assim, duvidando da mediunidade dele, né? Achando que ele tinha produzido aquilo animicamente, que não era um bilhete de Dr. Bezerra. E no ano seguinte eles têm uma outra filhinha, ele com a esposa, aí botam o nome de Maria das Dores, e a menina com 2 anos e 7 meses desencarna também, de doença, né? E aí ele recebe um outro bilhete de Dr. Bezerra dizendo: eu não te enganei, soma as idades. E as 2 idades juntas, da primeira filha e da segunda, que eram o mesmo espírito reencarnado, somavam 7 anos. E aquela cura que ele estava dizendo não era a cura do corpo, era a cura do espírito, né? Ela era um espírito já mais evoluído e que passou por essas 2 encarnações muito breves para poder se curar de algum mal que ela trazia do passado, e ali ela se libertou, né? Com aqueles sofrimentos que ela passou na infância, e no desencarne ela estava liberta, estava curada. Foi dessa cura que o doutor Bezerra estava falando com o Manuel Quintão, né? E ela depois se materializa numa reunião de materialização que ele vai e fala para ele que ela tinha sido esses 2 espíritos e que o doutor Bezerra estava certo no bilhetinho que deu para ele, né? Que ela realmente agora estava curada. Então, se a gente olha por essa ótica, é muito mais fácil a gente se resignar do que quando a gente vê o sofrimento sem sentido, né? A gente acha que é injusto sofrer, que Deus não nos ama, né? Essas coisas todas que tantas vezes a gente pensa, a gente fala que demonstra tanta ingratidão, tanta incompreensão da bondade de Deus, né? Vamos ver o resto aqui, ó. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Quer dizer, olha que coisa bonita quando a gente compreende a vida, né? Olha como é importante, como são importantes esses conhecimentos que a doutrina espírita traz para a gente, como nos coloca uma outra ótica sobre a existência, né? Em vez de a gente ver no sofrimento uma punição, um castigo, uma coisa que é imerecida, né? E que muitas vezes as pessoas, e nós mesmos, se somos invigilantes, nos revoltamos, né? Por não aceitarmos a dor, a gente percebe o quê? Que são faltas que a gente cometeu no passado, que a gente precisa passar por aquilo, e que se a gente tiver paciência, resignação, fé em Deus, né, submissão à vontade de Deus, a gente vai ser poupado de séculos de sofrimentos na vida futura. Quer dizer, olha só, então, na verdade, todo o sofrimento que a gente passa aqui, ele é um sofrimento reduzido, né, perante aquilo que a gente deveria realmente pagar. E quanto mais o bem a gente faz, mais Deus nos permite sofrer menos e pagar as nossas dívidas também através do amor, né? A gente conhece aquele caso
do rapaz que ele tinha, que ele era trabalhador, trabalhava numa indústria, e ele trabalhando, ele perdeu um dedo. E era um rapaz muito trabalhador, espírita, né, muito devotado à felicidade dos outros, ao bem dos outros, um homem de fé e bondoso, né, e caridoso. E aí ele primeiro, todo mundo fica revoltado em volta dele, como é que logo ele, logo esse homem tão bom, aconteceu isso? E ele fica um pouco triste com aquilo. E quando ele vai para uma reunião na casa espírita, ele recebe uma comunicação de um espírito falando que ele, em outra vida, ele colocava os braços dos escravos para serem triturados na moenda, e que naquela vida era para ele perder o braço todo. Mas como ele estava fazendo muita ação no bem, ele se preocupava muito com o bem dos semelhantes, se sacrificava pela felicidade alheia, ele teve essa bênção de perder só um dedo. E ali ele fica resignado, né? Ele percebe quão abençoado ele foi, e isso é o que Deus faz com a gente, né? Quanto mais a gente se preocupa em trabalhar pelo nosso próximo, mais a nossa dívida é reduzida. Não que a gente deva fazer isso por interesse, mas porque Deus nos dá essa oportunidade de agirmos no bem do outro. Então, enquanto a gente tem saúde, a gente tem possibilidades financeiras e possibilidades até de consolar, né, de agir no bem, a gente não deve perder essas oportunidades, né, porque são formas da gente estender o bem, aprender a servir em nome de Deus, e isso tudo é para a gente ser grato pela vida que a gente tem. E também, quando a gente for atingido pelo sofrimento, a gente compreender que esse sofrimento, muito provavelmente, deveria ser bem pior. Nós merecemos bem mais, sofrer bem mais do que aquilo que Deus permite que a gente sofra. A gente tem que ser resignado, porque se a gente se revoltar, aí esse sofrimento só aumenta. Até na Terra a gente percebe isso, né? Que quando a gente sofre revoltado, a dor parece muito maior do que quando a gente sofre resignado. Né? Às vezes, duas pessoas passam pela mesma prova, uma passa com resignação, a outra passa com revolta, você vê aquela pessoa com revolta, aquela dor chega a ser desesperadora, né? E muitas vezes leva as pessoas até à loucura, ao suicídio, que é o próximo item que vai ser estudado aqui do Evangelho, né? A revolta, ele leva a esse tipo de extremos, né? De suicídio, de loucura. Quando a gente não suporta, né? A gente se revolta contra Deus e diz que é demais. Mas, na verdade, se a gente busca essa resignação, a gente consegue passar por esses sofrimentos com muito mais coragem, né? A gente vê isso na sociedade, pessoas passando por grandes dores, com muita coragem, com muita fé, e ainda ajudando os semelhantes, né? Olha, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pague a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então, isso a gente tem que lembrar sempre, né? Toda vez que a gente passar por um sofrimento, a gente tem que ter esse olhar, né? Olhar a vida de forma verdadeira, né? Com esse ponto de vista elevado, sabendo, olha, que a gente tem dívidas, a gente traz dívidas milenares, né? É só a gente olhar a história da humanidade, a gente vê quantos erros a humanidade já realizou ao longo da sua história, quanta desgraça, né? Quanto mal ao próximo, quantas injustiças, e saber que nós fazemos parte dessa história toda. Não são outras pessoas que fizeram isso, fomos nós mesmos, reencarnados em várias vidas, em vários lugares, agindo no mal, na maioria das vezes, né? Então, a gente precisa saber que a nossa dívida é muito grande,
E se Deus está permitindo que a gente sofra alguma coisa aqui, esse sofrimento ele não é acima das nossas forças. Ele é o sofrimento necessário para a nossa libertação e de acordo com as nossas possibilidades, com a nossa condição. Deus dá o sofrimento, mas dá também a força para a gente passar por ele, a coragem, se a gente assim o pedir. Né? Se a gente buscar isso através das fontes da prece, da meditação, da leitura elevada, né? De se conectar com essa espiritualidade superior, que são tão amigos nossos, né? São trabalhadores tão devotados, tão dedicados a nós, que nunca nos deixam ao desamparo em nome de Deus, né? Em nome de Cristo. O amor de Jesus está sempre nos cercando. Então, a gente precisa pedir essa ajuda. Se a gente está sentindo que tem um sofrimento que está nos acabrunhando muito, que está nos envergando a fronte, né? A gente pedir a Deus essa força, pedir ajuda, pedir coragem, pedir resignação e ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? De que a gente vai ter um futuro mais feliz. Porque assim a gente consegue passar por esses sofrimentos e quitar as nossas dívidas, né? E ficar agradecido a Deus por a gente estar passando por coisas que a gente precisaria passar por muito mais, né? Por muito mais sofrimento, mas Deus nos permite pagar com pouco só. Então, a gente não perder essa oportunidade, né? Olha, tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Olha só que coisa boa, né? Como é bom quando a gente... Quem já teve algum empréstimo de dinheiro, mesmo que seja, sabe como é bom quando a gente quita uma dívida, né? A gente tem uma dívida, e aquilo tormenta a gente, aquilo fica pesando, e quando você quita aquilo e se livra daquilo, dá um alívio, né? Isso com uma coisa simples, que é uma dívida financeira. Imagina uma dívida de consciência perante as leis de Deus, é uma coisa terrível, né? A gente vê que esse é o maior sofrimento na vida espiritual, é o sofrimento da consciência tisnada, né? Da consciência culpada. Isso faz com que a pessoa busque qualquer tipo de dor, e isso que a gente vê aqui nas escolhas das provas, né? Nesse item aqui do Livro dos Espíritos, que fala a escolha das provas, é muito interessante, porque ele fala que, na maioria das vezes, quando o espírito já tem consciência das leis de Deus, já está com o livre-arbítrio mais desenvolvido por já ter um conhecimento maior, ser consciente das próprias necessidades, somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas ao estarmos desencarnados, porque é tão difícil ficar com a consciência culpada quando a gente percebe tudo que nos afasta das leis de Deus, tudo que nos afasta da felicidade, né? A gente pede essas provas. Então, essas provas que a gente sofre são provas pedidas mesmo por nós, esses sofrimentos que atingem o nosso destino. Né? Na grande maioria das vezes, nós é que pedimos, porque nós sabemos que se nós conseguimos passar por ele bem, como a gente vai encontrar a libertação, como isso vai nos trazer felicidade, como a gente vai deixar de ser um criminoso aos olhos de Deus, um criminoso perante nós mesmos, e vamos nos tornar pessoas dignas, né? Pessoas cumpridoras dos seus deveres, cumpridoras das leis da consciência, né? E isso vai nos trazer uma felicidade muito grande. Então, a gente pede essas provas. Se a gente pede, e a gente sabe o quanto a gente vai ser beneficiado se a gente cumprir bem, a gente, com esse conhecimento que o Espiritismo traz, a gente precisa trazer essa razão para o nosso sentimento, para a nossa ação, na nossa vivência diária, né? Nas provas que nos atingem, para a gente não perder o benefício que a gente teria ao se quitar dessas dívidas, né? Mas olha lá, se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, a cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que seja,
que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Então, quer dizer, a gente precisa começar a se vigiar para a gente não errar mais tanto. Né? Nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, a gente não consegue não errar nada, né? Mas pelo menos fazer esse trabalho de autoconhecimento, fazer as nossas preces, pedir amparo de Deus, amparo da espiritualidade superior, né? E vigiar as nossas ações, estar cada vez mais nos esforçarmos para nos vigiar cada vez mais, para a gente errar menos, porque a gente passa pelos sofrimentos, busca passar com resignação, sem reclamar, né, com compreensão. Mas se a gente continua errando a todo momento e adquirindo novas dívidas, como é que a gente vai ficar quite aos olhos de Deus? Né? É isso que ele falou, a gente erra se corrige de um jeito e erra do outro, a gente vai estar sempre escravo dos nossos erros. Né? Então, a gente precisa, já que nós temos esse conhecimento tão elevado e tão abençoado, a gente precisa fazer esse esforço, ele não é fácil, né? Porque nós trazemos muitos condicionamentos negativos do passado, que nos arrastam ainda a erros, mas se a gente não fizer esse esforço, a gente nunca vai conseguir vencer. Né? Então, o momento é agora, que nós sabemos que a Terra está nesse processo de transformação. Se a gente quer acompanhar a nossa terra, os nossos entes queridos, a gente precisa fazer esse esforço agora. Nós já estamos atrasados, né? Quantos espíritos que há 2000 anos estavam lá culpando Jesus, estavam, né? E que hoje já estão redimidos. Se nós ainda estamos aqui com tantas dificuldades, nós estamos muito atrasados. Né? A gente precisa usar esse conhecimento elevado que o Espiritismo trouxe para a gente para o nosso próprio benefício. Olha, entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e tomássemos de novo por empréstimo. Então, quer dizer, a gente tem que compreender muito profundamente na nossa vida essa questão da vontade de Deus. Né? A gente precisa aprender a ser submisso à vontade de Deus, fazer esse esforço dentro do nosso coração. Né? A resignação, ela tem a ver com a obediência às leis de Deus, né? A obediência consentida pela nossa razão, mas com a submissão do nosso sentimento. Né? Se a gente fica desesperado no sofrimento, a gente não está sendo resignado. Se a gente fica desalentado e não busca pedir a Deus coragem, e se entrega e quer morrer, né? Fica esmaecido, a gente não está passando bem por um sofrimento, não está sendo resignado. Né? A resignação, ela é uma força ativa, ela é uma força que faz o nosso coração ser submisso a Deus, a essa vontade de Deus. A gente sabe que Deus é justo e que essa justiça, ela não é uma justiça implacável, como muitas vezes a justiça dos homens é. É uma justiça real, é uma justiça aliada à bondade e à misericórdia. Né? A gente já estudou que a gente paga uma parcela muito menor do que a dívida enorme que a gente tem perante Deus. Né? Então, nada nos chega sem que a gente mereça, sem que a gente precise passar por essa prova. Então, a gente precisa não se revoltar, porque senão o sofrimento fica mais acerbo. Né? Qualquer sofrimento que a gente passe com revolta, ou com desalento, ou com desespero, piora esse sofrimento, às vezes leva a pessoa até um quadro de loucura ou de suicídio, né? Coisas que agravam muito mais o sofrimento que a gente tem,
e a gente tem que recomeçar tudo de novo. Quer dizer, a gente não vai se quitar perante Deus. A gente vai, ele fala, como se a gente pagasse uma parte e pegasse aquilo de novo como empréstimo, e às vezes até acrescido, às vezes até tomando atitudes erradas nessa hora e nos comprometendo mais. Né? Então, esses estudos, eles são muito importantes para a gente, para na hora que a gente passar pelas provas, e elas não são fáceis, né? Mas são factíveis, são dentro das nossas possibilidades, a gente botar isso em ação dentro de nós, né? Para a gente conseguir vencer e conseguir se quitar e se libertar desse empréstimo, né? Dessa dívida que a gente traz. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário, ide e recomeçai a tarefa. Aqui, ele já está tratando do outro assunto, quer dizer, se a gente passa pela terra trabalhando, cumprindo os nossos deveres e sofrendo com resignação as nossas dores e ajudando os nossos irmãos o máximo que a gente conseguir, se dedicando ao outro, a gente vai ter a paga dos nossos dias de trabalho. Quer dizer, a paga é a felicidade que a gente vai encontrar, a paz de espírito na qual a gente vai conseguir viver quando a gente chegar no mundo dos espíritos. Agora, se a gente fica aqui na Terra, revoltado no sofrimento, ocioso, enquanto a gente devia ser operoso e trabalhador, né? Nos comprazendo só nas coisas da matéria, né? Nos gozos mundanos, no amor próprio, satisfeito, quer dizer, cultivando orgulho, cultivando egoísmo, né? A gente vai chegar lá e vai ver que a nossa vida foi perdida. Né? Nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário, e de recomeçar a tarefa. Quer dizer, muita dor quando a gente vê nós espíritas, né? Trabalhadores da doutrina, quando a gente vê lá nos Mensageiros, né? O segundo livro do André Luiz, o sofrimento daqueles espíritos que estão ali, que foram trabalhadores que faliram, né? Que tinham tarefa na doutrina, alguns realizaram a tarefa, mas se equivocaram na realização, botaram as mãos pelos pés, outros abandonaram pelo meio do caminho, os que estavam ali estavam comentando as suas quedas, e estavam exatamente chorando, sofrendo, e se preparando para retornar para a Terra, para o trabalho, para realizar o trabalho que eles tinham deixado para trás. Quer dizer, como é triste a gente ter uma encarnação toda da Terra, ter uma oportunidade preciosa, porque não é fácil a gente ter a oportunidade de reencarnar, é uma coisa difícil da gente conquistar, uma família que nos receba, um corpo de carne, o benefício de espíritos nos abençoando, nos protegendo, nos amparando, e a gente chegar aqui e ter toda uma tarefa para realizar que está dentro das nossas condições, e a gente jogar tudo fora, né? Se comprometer mais ainda, chegar ainda mais desequilibrado no mundo espiritual do que a gente saiu de lá. Isso é muito triste, né? Isso é muito sofrido. A gente vê que os espíritos pedem todo tipo de provas, que a gente aqui na Terra nunca acha um absurdo o sofrimento, mas chega lá, eles pedem isso, né? Pedem provas difíceis, porque não aguentam conviver com a consciência culpada e querem ser felizes, e sabem que só serão felizes quando se quitarem perante as leis de Deus, quando trabalharem em benefício do próximo, quando aprenderem o amor verdadeiro, quando quitarem das suas dívidas. Então, a gente está tendo o benefício de ter esses estudos aqui na Terra, né? Nesse momento tão grave que já é o século XXI, no momento de pandemia, onde tantos e tantos de nossos irmãos na Terra estão desencarnando. A gente não sabe até quando a nossa vida vai. A gente precisa aproveitar os nossos dias, as horas que nós temos aqui, para a gente poder crescer.
né? Para a gente não chegar lá e ver que a gente faliu de novo. Muito, não é mais hora disso, né? A gente não tem, a gente tem muito conhecimento para falir. A gente precisa aproveitar isso. Agora vamos ver o nosso item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encara a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um pondo no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Ele está falando aqui da questão do ponto de vista, né? A gente tem uma página muito bonita no Evangelho, que é o ponto de vista. Ele fala exatamente da diferença enorme que tem a gente quando encara a nossa vida terrena do ponto de vista material, quer dizer, quando a gente encara que só existe essa vida, então o sofrimento cai com todo o amargor, porque a gente não vê consolação para ele, né? A gente acha que a gente só sofre, que é um desespero, e por isso que o materialismo, quando ele é assumido por nós, ou assumidamente, ou então quando a gente vive mais para a matéria, diz que acredita, né, em Deus, diz que acredita que a vida é imortal, mas na verdade vive como materialista, a gente sofre muito e muitas vezes leva ao suicídio, né, porque não vê termo para aquele sofrimento, né? Aquele sofrimento toma um vulto enorme e a gente se desespera e muitas vezes se suicida. A gente tem aquele livro muito interessante que é Memórias de um Suicida, né, do Camilo Castelo Branco, psicografia da Ivone, que ele fala, ele tem um espírito ali chamado Belarmino de Queiroz, que ele foi um professor materialista, né, lá em Portugal, e ele se suicidou porque ele ficou com tuberculose. E ele, como era materialista convicto, né, ele raciocinou logicamente de que para que ele ia ficar ali naquele sofrimento, naquela doença, naquela dor, se ele iria morrer de qualquer maneira. Então ele apressou o fim, né? E era um homem bom, era um homem educado, mas não era só aquela educação de verniz, ele era amável com as pessoas, mas não soube suportar o peso nem de uma doença, por causa da sua convicção materialista. E outros ali eram religiosos, mas aquele religioso da superfície, que diz que acredita em Deus, diz que acredita na imortalidade da alma, mas não vive como se isso fosse uma realidade. Vive somente para a matéria. E aí, nos momentos de desespero, nos momentos de sofrimento, como aconteceu com o próprio Camilo, que ficou cego, também se suicidaram, né? Não pensaram em Deus, não procuraram ter essa resignação, né? Não tiveram essa visão de que o sofrimento é um momento curto. Ao passo que a gente vê pessoas, por exemplo, lá no Curupaiti, nessa visita que a gente faz ao Hospital de Rancinianos, pessoas extremamente resignadas, ali internadas, sem contato com a família, sem partes do corpo, com uma doença muito difícil, anos e anos internos no hospital, e muitos ali muito resignados, né? Como eu estou lembrando agora do seu José Ferreira, que era o interno ali da ala masculina, né? Que ele me falou uma vez que ele teve um sonho, que ele era espírita, né? Ele lia os livros espíritos, e ele falou para mim que ele teve um sonho de que ele estava numa casa assim muito grande,
e que falavam para ele assim, olha, quando acabar a sua expiação na Terra, você vai vir para cá, você vai vir para essa casa aqui, vai trabalhar aqui. Aí ele contou que ele esperava, ele tinha uma paciência, era um homem boníssimo, né? A gente ia para lá consolar eles e saía muito mais consolado do que realmente ia fazer algum trabalho, né? Então a gente vê que tem as pessoas quando vivem o sofrimento com fé, com esse ponto de vista da vida espiritual, percebendo que a vida na Terra ela é muito rápida e que a nossa conduta aqui vai determinar o nosso futuro, tanto a gente sofre menos aqui, o sofrimento fica menos amargurado, como também a gente é muito mais feliz quando desencarna, a gente consegue colher os frutos desse sofrimento resignado, né? Então é muito importante a gente ter a fé, mas essa fé ser uma fé viva, ela não ser uma fé que morta, né? Como daqueles amigos lá do Camilo Cândido Botelho, que ele fala que é Camilo Castelo Branco, né? Camilo Cândido Botelho é o nome que ele dá, mas ele é o Camilo Castelo Branco, foi um escritor importante. E aí, aqueles ali eram religiosos, mas eram religiosos de superfície, não viviam a essência da fé. A nossa fé ela tem que ser viva, ela tem que ser ativa, para ela nos dar essa força para a gente encontrar a forma de viver o sofrimento com resignação, né? Ó, peraí, acho que isso eu já li, né? Ou não? Eu vou ler de novo. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta. A dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos revés e das decepções que experimente. Quer dizer, olha só, as consequências lógicas que a gente precisa desenvolver em nós se a gente tem uma fé ativa, né? A gente tem que se sentir compelido a moderar os nossos desejos da matéria, né? Não é lógico a gente acreditar numa vida futura, a gente saber da nossa essência espiritual e a gente viver escravo dos vícios, né? Das mazelas do corpo. Então, a gente precisa aprender a se educar, moderar esses desejos, né? A nos contentar com a nossa posição, sem invejar a dos outros. Quer dizer, a pessoa ter inveja, ter ciúme, são tormentos da alma, voluntários, porque a gente não precisa ter isso, né? Mas a pessoa que é ambiciosa, que está sempre insatisfeita com aquilo que ela tem, está sempre querendo mais, né? Está sempre achando que o outro que tem mais dinheiro, que tem mais isso, mas aquele é mais feliz que a gente é infeliz. Isso é um tormento que a gente cria. E se a gente tem essa fé, esse ponto de vista da vida futura, a gente não vai ter essa inveja, a gente vai se contentar com a posição que a gente encontra na vida, né? E tem atenuada a impressão dos revés e decepções que a gente experimenta. Olha. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Quer dizer, não é só quando a gente desencarnar que a gente vai colher os benefícios dessa visão da vida mais elevada. Já aqui na nossa vida corporal, a gente vai viver mais feliz, né? Essa calma, essa resignação, ela representam felicidade, representam saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa alma, né? Quando a gente cultiva inveja, ciúme, ambição, quando a gente não perdoa, a gente tem ódio, né? Tudo isso vai nos trazendo um tormento muito grande. As nossas sintonias espirituais ficam muito prejudicadas, né? Ficam difíceis, e a gente se infelicita, e muitas vezes fica doente do corpo também, né? E aí aumenta os sofrimentos que a gente já teria, né? O Vanderlei
falou uma vez no ESG que o suicida, muitas vezes, aquele sofrimento, por que se suicida? Porque se desespera, se revolta. Aí o peso fica maior do que a gente consegue suportar, né? Se a gente passa por um sofrimento, mas com resignação, ele é muito mais leve do que um sofrimento com revolta. Tá bom? Agora, gente, eu trouxe para... Deixa eu ver que horas são aqui. Ih, já está na hora de terminar. Ah, que pena. Simone? Oi, Verinha. Você tem até 5, 10 para as 10. Ah, é? Não tem mais passe. Não tem passe. Eu pensei que terminava 9h30. Não, agora a gente estendeu um pouco mais porque não tem passe. Ah, então beleza. Então vai dar para eu trazer. Eu trouxe 2 casos. Aqui, obrigada, Verinha. Eu trouxe 2 casos aqui do livro Céu e Inferno, que a gente está estudando no ESG de quarta-feira, né? Muitos aqui devem participar também. E aí, aqui nessa segunda parte do Céu e Inferno, ele tem uma parte que é de expiações terrestres. Então, eu encontrei aqui 2 casos muito interessantes para a gente ler, para a gente ver esses casos aqui como esses motivos de resignação, né? Olha só, o primeiro é do Max, o mendigo. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida sem outro recurso além da mendicidade, que ele dissimulava procurando vender pelas herdades e castelos almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância essa que o fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O nome, não. O hábito o sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nesta aparição, disse ele, agradeço o terdes lembrado o pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de 1 século e meio, era eu um dos ricos e poderosos senhores dessa região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque eu julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos para proverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer meus caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter, de fato, experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, ao ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus, de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. Ah, e como é terrível a maldição dos que prejudicamos! Pois essa maldição não deixou de ressoar meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas,
Era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas. Nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais cortear os nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Cansado, por fim, opresso, qual viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará essa situação horrível? Então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse-me: quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o, que a tudo me sujeitarei. É preciso arrependimento. É preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E eu me humilhei, e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças de minha alma. A voz acrescentou: príncipe, ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais 50 anos, por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por ter desorado por mim. Então, olha só, esse caso do Máxio Mendigo, né? Como ele foi cruel, né? Como ele foi egoísta e ainda prejudicava os outros, né? Não só ele usava a fortuna dele só para ele, para os prazeres, mas também ainda prejudicava várias pessoas pobres e miseráveis. E aí ele mesmo pediu para ser servo dos servos, né? E aquela encarnação dele como Máxio Mendigo foi uma encarnação abençoada, ele já cria em Deus. E ele passou por essa prova de 50 anos na mendicância, né? Além de uma vida sem paz, na pobreza, 50 anos como mendigo paralítico, e ele conseguiu vencer essa prova porque ele nunca escapou nenhuma queixa dos lábios. Né? Ele sabia que ele tinha sido rico, porque ele sonhava, né? Acordava com aquelas impressões, mas ele, apesar de sentir aquela tristeza,
ele nunca reclamou, nunca se revoltou, né? E demonstra e fica feliz porque ele venceu essa prova e agora está bem, né? Aquela expiação ali libertou ele daquela dívida toda que ele teve com todas aquelas pessoas que ele prejudicou, né? Então, muito interessante essa história do Max e o mendigo. E eu separei uma outra também aqui de um sábio ambicioso. Também muito interessante que tem aqui. Esse livro é ótimo, né? Que a gente está estudando no ESG. E essa parte aqui dos casos, né? Foi como Kardec revelou para a gente todos esses espíritos que voltaram, né? Que viveram aqui na Terra e que voltaram para contar por que eles passaram por aquelas provas e como eles estavam no mundo espiritual, né? Como revelou, como tirou esse véu, né? Esses espíritos que voltaram para contar. Então, vamos ver aqui, olha, o caso de um sábio ambicioso. Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B, de Bordeaux, teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias mais ou menos graves a contar da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia as portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada ao demais pelos remédios tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis, que nada podia atenuar. Uma sua filha, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe. Cada uma das suas dores, acolhida como expiatória, corresponde à extinção de uma nódoa do passado, e quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual lhe não faltavam dons nem homenagens. Sem ser filantrópico e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que o detivesse. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto que o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos, aos velhos abreviava os dias e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento.
e todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis de tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa à resignação, à paciência, à humildade. Coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material, pensai nas alegrias eternas. Invocai a esperança, dedicada amiga dos sofredores, a fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquelas podeis penetrar antecipadamente. Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos conduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo suas leis. Aí depois tem um comentário de Kardec aqui, olha. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações nas quais se refletem as qualidades elevadas, mais elevadas, confirmando os seus antecedentes. Quer dizer, aqui a gente vê toda essa justiça divina atuando a nosso benefício, né? Cada sofrimento que a gente consegue suportar com essa paciência, com essa resignação, ele apaga essas faltas, né? Você vê que coisas sérias que a gente faz no passado, o caso desses espíritos que estão aqui, é o caso da grande maioria de nós, né? Nós, cada um tem, essa aqui teve dívidas na área do abuso na medicina, né? Torturava as pessoas, fazia experiências, né? Para poder ter as suas pesquisas realizadas, né? Para poder ganhar dinheiro, ter renome, né? Olha só. E levou séculos para esse espírito orgulhoso poder se tornar mais humilde e se arrepender de ter feito essas ações. E essa expiação, esses sofrimentos que ela tinha físicos, foram aqueles que ela causou nos pacientes dela, que ela torturava, né? Para poder conseguir mais conhecimentos. Então, cada um, na nossa estrada, cada um erra num aspecto mais, né? O Max errou lá como rico, né? Abusando dos servos, essa daqui abusou dos pacientes, e nós? Né? O que nós fizemos no passado? A gente não lembra, graças a Deus, né? Senão a gente ficaria tão aterrorizado com isso que a gente não ia conseguir levar a vida em frente. Mas, com certeza, nós temos dívidas que não são menores que essas. Então, nós também temos que sermos resignados perante os sofrimentos que a vida nos der, para a gente poder realmente aproveitar, né? Para a gente poder sair da vida libertos. Olha só, quando eles estavam desencarnados, eles já não estavam mais com aquele crime na consciência. E a gente precisa também aproveitar os poucos anos que nos restam de vida, que a vida é muito rápida, né? Para poder nos libertarmos desses crimes que a gente cometeu em outra vida, né? E agradecer a Deus por isso, né? Agradecer que a gente não é daquelas penas eternas, né? Que a gente acreditava antigamente, mas sim que nós temos a oportunidade da reencarnação para nos redimirmos perante as leis de Deus. Tá bom? Então é esse o estudo que eu quis trazer para vocês hoje.